Olá, meus queridos estudantes do EducaPE. Eu sou o professor Jackson Carvalho. Estou aqui para ministrar com vocês a aula de língua portuguesa, aula número 9. E eu queria, a princípio, agradecer ao convite da Secretaria de Educação, saudar todos os meus alunos que estão assistindo esta aula de hoje, todos da Escola Maria da Conceição do Rego Barros Lacerda, que faz parte da GRE Metrosul, saudar todos os meus colegas professores também que estão nessa luta, ministrando as aulas durante esse período. E vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos ver na tela os conteúdos. Na aula de hoje vamos trabalhar as produções artísticas e culturais de resistência e defesa de direitos. Vamos falar sobre a relação do verbal com outras semioses e vamos também falar um pouco da cultura juvenil, ok? Então vamos lá. Para a gente iniciar, vamos pensar um pouco. Eu trouxe aqui um questionamento para que você em casa pense um pouco, reflita a respeito. Você já ouviu falar sobre problemas sociais? O que são problemas sociais? Pense aí um pouco. Será que existem problemas sociais? Quais são os problemas sociais que existem? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Problema social é a falta de moradia, que é um problema muito sério no nosso Brasil. É a saúde precária, agora que estamos vendo, tanta dificuldade. Temos a fome também, que é um problema social muito grave, muito sério. A educação insuficiente também, às vezes a educação que não consegue agregar todos os estudantes, todas as pessoas. A desigualdade social, que é um problema muito forte no nosso Brasil. E eu poderia colocar, inclusive, aí na tela, vários outros problemas. Você que está em casa provavelmente deve estar pensando também em outros problemas, como a segurança, enfim. Então, acho que quando a gente fala de problema social, a gente não consegue, infelizmente, limitar. A gente pensa em várias coisas. Pois bem, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, para quem não sabe o que é a Constituição Federal, vou explicar rapidamente para vocês. A Constituição Federal é o maior documento que existe na nossa República, no Brasil. Todas as outras leis, elas são feitas com base na Constituição Federal. E existe um artigo, que é o artigo 6º da Constituição, que vai dizer o seguinte, vamos ver na tela. O artigo 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, o direito à aposentadoria, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, todos esses direitos são direitos sociais que estão dentro da nossa Constituição, que é o maior documento da nossa República Brasileira. E eu pergunto para você agora, você acha que todos esses direitos que estão lá em nossa Constituição, todos esses direitos, na prática, eles existem? Para todas as pessoas de forma eficaz, de forma igualitária? Será que todas as pessoas têm acesso à educação, à saúde, à alimentação? É algo a se pensar. Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, a gente tem alguns problemas que esses direitos acabam não chegando a todas as pessoas, certo? Por isso, na aula de hoje, vamos trabalhar um pouco das produções culturais, das produções artísticas que tentam defender esses direitos, para que todas as pessoas possam ter acesso a tudo isso. Vamos acompanhar. Há uma série de produções artísticas e culturais que têm por objetivo denunciar, criticar e trazer reflexão à população sobre os problemas sociais.
Então, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de cultura, um dos propósitos da arte é também fazer com que as pessoas elas possam refletir, elas possam pensar sobre o mundo à sua volta. Isso é algo muito interessante e muito importante que nós possamos entender a respeito da arte. A arte não é apenas aquilo que a gente tem como para entretenimento, né? Para a gente se divertir. A arte também serve para fazer a gente pensar um pouquinho. Então hoje a gente vai conhecer algumas produções de alguns artistas que fazem esse trabalho, fazem com que a gente pense, que a gente reflita sobre o mundo à nossa volta. Então vamos lá, eu separei aqui algumas coisas para a gente poder analisar juntos, ok? Para iniciar, eu trouxe aqui para vocês um trecho de um poema de um poeta que provavelmente você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto na televisão. O nome dele é Braulio Bessa. O título desse poema chama-se Fome. Então vamos acompanhar na tela juntos o que é que ele fala sobre essa temática. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome, entender também por que falta tanto de comer. Se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal. Dos que é que a fome é feita, se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada e o nada é seu sabor. Qual o endereço dela? Se ela tá lá na favela ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir, com a cara séria, que provoca dor e medo e sem encostar um dedo causa em nós tantas feridas. Então vamos voltar aqui para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse trecho desse poema. O que é que vocês acharam a respeito desse poema? O que é que chama a atenção para você nesse poema, cujo título é Fome, do poeta Braulio Bessa? Fome é um problema social. Então, como a gente falou logo no início, a fome é algo que assola várias pessoas, que atinge muitas pessoas. Vocês provavelmente devem acompanhar de perto ou não essa realidade que existe aqui no nosso país. A fome é um problema muito sério e tem muitas pessoas que sofrem desse problema, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo, esse momento tão difícil que é o momento da pandemia. Então, Braulio Bessa, nesse poema, ele faz com que nós, que muitas vezes não passamos talvez por esse problema, eu particularmente não passei, nunca passei por esse problema. Então ele traz a respeito dessa temática, desse tema, uma reflexão, para que mesmo que nós não vivamos essa situação, nós possamos nos colocar no lugar do outro, nos colocar no lugar da outra pessoa que vive este problema. Nós não podemos negar que isso existe. Infelizmente, existe. Queria eu que não existisse. Mas é um problema que existe. E nós precisamos também, enquanto pessoas dentro de uma sociedade, devemos pensar no próximo. Devemos pensar também nos problemas que atingem as outras pessoas. Ok? Gostaram desse poema? Gostaram desse trecho? Vamos partir para o próximo texto, a próxima produção que eu trago para vocês. Essa produção chama-se Fome de Bola. Ela é um grafite, como vocês podem ver aí na tela, de autoria de Paulo Ito. Vamos analisar esta imagem, vamos observar bem aí na tela quais são os detalhes dessa imagem. Vocês sabem que o grafite é uma produção artística do meio urbano. Provavelmente você já deve ter andado pelo centro da cidade ou em algum outro local e deve ter visto nas paredes, nos muros,
as produções em grafite, esse tipo de arte que também faz com que às vezes a gente está indo para a escola, a gente está indo a um médico, a gente está indo fazer alguma coisa e consegue olhar de lado e perceber esse tipo de arte urbana, que muitas vezes demonstra também algumas questões como a que nós estamos falando, certo? Uma coisa muito importante de se falar, gente, grafite é uma forma de arte, grafite é uma linguagem artística. Não vamos confundir grafite com pichação. São duas coisas diferentes, certo? Então, é bom a gente pensar sobre isso. Vamos analisar esta obra que está aí na tela. Esta obra traz o que, gente? Nós estamos vendo aí uma criança negra, pela forma como ela está se expressando, pelo semblante que ela possui, pelo olhar dela, nós conseguimos perceber que trata-se de uma criança triste, uma criança que está chorando. Ela provavelmente deve estar sentindo algo que não esteja fazendo bem a ela. Vocês concordam? Ela está localizada, ela está sentada em uma mesa. Ela está sentada em uma mesa. E o interessante que eu queria chamar a atenção de vocês é o que está sobre a mesa. Observem bem aí esta imagem, olha só. Nesta mesa nós temos em cima do prato um objeto, que é uma bola de futebol. E a criança chorando com um garfo e uma faca na mão. Agora eu pergunto para você que está aí assistindo a aula de hoje. O que será que o autor desta obra, Paulo Ito, ele quis dizer com esta obra? O que é que ele quis falar para você que está assistindo esta aula? Pense um pouco a respeito. Qual é a mensagem que ele quer dizer? Pois bem, se você analisar direitinho o contexto dessa obra, você vai perceber que ele fala aí a respeito de uma problemática que é muito séria. Ele também fala sobre a fome, assim como o Braulio Bessa. Só que ele fala de uma forma diferente, usando a arte que ele domina, a arte que ele possui, que é o grafite. Esta obra, para quem não conhece, ela foi criada como uma forma de protesto contra a Copa do Mundo. Não sei se vocês estão lembrados, mas no ano de 2014 nós tivemos aqui no Brasil a Copa do Mundo, os Jogos da Copa do Mundo. E durante este período houve muitas críticas, porque a Copa do Mundo demanda muitas coisas, demanda uma infraestrutura, estádios, demanda muita coisa, demanda muito investimento. E este problema, que é um problema social, o problema da fome, infelizmente é um problema que está aí há muito tempo na nossa sociedade. É um problema que muitas pessoas convivem desde que nascem, gente. Então, a obra de Paulo Ito critica exatamente esta questão. Enquanto as pessoas estão com fome, as pessoas estão sofrendo deste grave problema, deste sério problema, temos outras formas aí de investimentos e outras coisas. Então, esta obra ela leva a gente a refletir um pouco sobre isso, sobre o que nós damos mais valor no nosso dia a dia, certo? Então, fica aí a reflexão para a gente poder pensar um pouco melhor, ok? Vamos passar adiante. Trouxe aqui para vocês algumas análises, algumas perguntinhas que eu gostaria que vocês em casa pensassem junto comigo, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: o que as duas produções têm em comum? Vamos ver quem prestou atenção e consegue me responder. Se você provavelmente pensou no tema, você acertou. As duas produções, apesar de serem produções bem diferentes, nós temos uma produção de um poema de um artista que é Braulio Bessa, que tem uma pegada um pouco mais regional. Você já deve ter assistido ele em alguns programas de televisão, declamando, apresentando alguns cordéis também. Você deve ter observado que tanto Braulio Bessa quanto Paulo Ito
tratam do mesmo tema, que é a fome, certo? Então, o que eu queria mostrar com isso é o seguinte, que as produções artísticas e culturais, elas podem ser sobre diversos assuntos. Elas podem falar sobre diversas coisas e mesmo cada uma com o seu estilo, com a sua particularidade, elas conseguem tratar a respeito de temas sérios e temas importantes como que nós acabamos de ver. Cada uma com o seu modelo, com o seu formato, ok? A segunda pergunta é o seguinte: qual é o principal objetivo das duas produções? Qual seria o objetivo que Braulio Bessa traçou na hora de compor esse poema? Qual seria o objetivo de Paulo Ito na hora que ele quis fazer aquela arte tão bonita que é aquele grafite? O que é que será que eles pensaram? Provavelmente, Braulio Bessa deve ter pensado sobre trazer esta realidade da fome para que outras pessoas que não a vivenciam, que não estão cientes do que se passa, do que se trata, pudessem conhecer um pouco mais dessa difícil realidade. Então, provavelmente ele pensou em falar sobre esse problema para as pessoas, para que todas as pessoas possam ter conhecimento sobre isso. Já Paulo Ito, na sua produção artística, ali naquele grafite que nós acabamos de ver, ele provavelmente deve ter levado você a uma reflexão. Ele deve ter feito você parar um pouquinho, colocar a mão na cabeça e pensar um pouco. Será que nós estamos dando a devida importância para um problema tão sério como este? Então, provavelmente ele deve ter despertado em você esse questionamento. E eu tenho algo para dizer a vocês. Isto é algo que a arte consegue fazer de forma muito eficiente. A arte, ela não é apenas para que nós possamos apreciar, nós possamos achar bonito, nossa, que quadro legal, nossa, que música bacana de ouvir. A arte, ela também consegue fazer você refletir, você pensar sobre problemas, certo? A terceira pergunta é a seguinte: sobre a segunda produção, que é a produção de Paulo Ito, qual é a relação entre a imagem da bola sobre o prato e o tema da obra? Qual seria a relação existente entre esses dois elementos visuais? E eu falo para vocês, quando nós estamos analisando algum tipo de produção visual, algum tipo de produção que traga imagens, né, nós chamamos de linguagem não verbal, é importante que nós possamos analisar a imagem como um todo. Nós possamos observar todas as características presentes naquela imagem para que nós possamos compreender um pouco o que o autor daquela obra ele está querendo comunicar. Então, como a gente analisou aqui juntos a imagem da bola, você em casa, você já almoçou uma bola? Você já jantou uma bola? Acredito que não, né? Acho que a não ser que seja um bolo no formato de bola, talvez. Eu nunca vi, mas vamos supor que exista. Nesse caso não foi um bolo, de fato foi uma bola. E ele só quis fazer ali com que você pensasse um pouco sobre isso. Ele sabe que as pessoas elas não almoçam uma bola de futebol, que elas não jantam uma bola de futebol. Isso é óbvio, não é comida. Mas ele quis fazer com que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco sobre essa questão dentro do contexto que eu falei para vocês, que foi o contexto da Copa do Mundo do ano de 2014, que nós vivenciamos aqui no Brasil, certo? E uma coisa importante de se falar sobre as produções artísticas é que as produções artísticas, muitas vezes, elas fazem esses esquemas de sentido, elas fazem essas comparações para que nós possamos compreender algo que ela quer passar, como é o caso dessa segunda produção. Ele sabe perfeitamente que a bola de futebol não é uma comida, mas ele quis fazer com que você pensasse um pouco, refletisse um pouco sobre isso. Então, quando nós estivermos frente a uma obra artística, frente a um trabalho artístico,
é importante que nós possamos nos desligar um pouco dessa análise literal, dessa análise real das palavras e das imagens que compõem, que fazem parte da obra. Porque tem pessoas que quando vão analisar um poema, vão analisar um trabalho artístico como um quadro, outro tipo de produção, acham que ali naquele quadro, acham que ali naquele poema só deve existir aquilo que existe de verdade, aquilo que existe na prática, na realidade. E muitas vezes o artista, ele tem uma sensibilidade que faz com que nós possamos viajar um pouco, nós possamos pensar um pouco, refletir um pouco, através dessas comparações que ele faz, através das palavras que são utilizadas, e faz a gente pensar um pouquinho, a gente meditar um pouco e refletir um pouco sobre isso, ok? Passando adiante, eu deixo um desafio para vocês que estão em casa. Que tal produzir alguma obra artística e cultural de resistência e defesa de direitos? Então, vou deixar aqui como uma tarefinha para vocês. Que tal vocês em casa pensarem sobre algum problema que nós falamos aqui durante a aula de hoje, algum problema social, provavelmente você deve ter vários em sua mente, e você tentar produzir algum trabalho artístico ou cultural que fale a respeito desse problema, ou que faça as pessoas refletirem sobre esse problema, que traga uma crítica para quem acessar a esta produção, para que ela possa pensar junto com você sobre este problema. Então, eu deixo aqui como um desafio para vocês. E se vocês puderem, que tal vocês compartilharem essa produção conosco? Se vocês puderem, talvez, fazer a produção, registrar, postar na sua rede social. Se puder, marca o EducaPE, marca o professor Jackson Carvalho. Eu deixei o arroba lá no iniciozinho, na primeira imagem, na primeira tela. E compartilha com a gente, eu quero ver essas produções, quero muito ver, eu sei que vocês têm muito talento para isso, ok? Bom, gente, chegamos às nossas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, agradecer a toda a equipe do EducaPE, agradecer à Secretaria de Educação de Pernambuco, e agradecer a todos vocês de verdade, que eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas eu tenho certeza que vocês têm muita fome de saber. Vocês têm muita sede para aprender e desenvolver conhecimento. Então, eu deixo aqui para todos um forte abraço, né? Um abraço distante, porque a gente não pode se aproximar nesse momento, mas deixo aqui esse abraço simbólico a todos que estão acompanhando e que vocês continuem também se protegendo, continuem mantendo os protocolos de segurança para a gente poder seguir tranquilo, com saúde. Pessoal, forte abraço, até a próxima aula.